Olá, o Aqui Acontece Pirapora de hoje tem a honra de receber o advogado civil trabalhista Maurício Tadeu Machado Vargas, nascido 7 de maio de 1985 na cidade de Pirapora. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Madalena, ao espaço do Aqui Acontece. Para mim é uma grande honra e um prazer imenso estar aqui, principalmente em agosto, né, o mês do advogado. Estar aqui falando um pouquinho sobre a minha trajetória e sobre a advocacia é um prazer imenso. Muito obrigado pelo convite. Quando, doutor, você decidiu que direito seria o seu caminho? Então, eu falo tem algumas coisas assim, eu tive a sorte de ser um vocacionado, na verdade, porque assim, eu estava na oitava série da escola e a gente foi fazer um júri simulado sobre os temas da Segunda Guerra Mundial. Foi um trabalho aplicado pela professora Conceição, eu estudava no Santíssimo Sacramento, e lá eu fiz o papel na época de promotor de justiça. E aí eu me apaixonei por aquela dinâmica do júri, me dediquei muito às pesquisas e tudo, e a partir dali eu vi que era o direito que tinha a minha veia. E aí, ao longo da trajetória, as coisas que eu ia me envolvendo sempre me levaram para essa parte do direito. Então era algo que eu sempre desejei. E por quê? Logo o direito do trabalho te conquistou. Então, o direito do trabalho eu fiz durante o final da minha faculdade. Primeiro eu tinha um acordo com meu pai. Meu pai custeou os meus estudos, sempre foi um incentivador meu, mas ele não queria que eu atuasse na área do direito penal. E então, desde quando eu entrei na faculdade, eu tinha feito com ele esse acordo. Apesar de que o direito penal é algo cativante na faculdade, porque é muito mais prático, né? E eu tive a oportunidade de fazer um estágio no Banco do Brasil, que eram causas cíveis e trabalhistas. E aí, a partir daí, eu fui como se diz, me direcionei para essa área e em Pirapora eu encontrei como aqui a gente tem um polo industrial, né? A gente tem uma vara do trabalho com circunscrição regional, então eu fui para essa área e é uma área que eu gosto bastante, é uma área de direitos sociais, você está perto da sociedade, eu gosto bastante. E a maior surpresa boa que você já teve aí na advocacia? Então, advogar, eu falo assim, acaba que muitas pessoas falam, realmente é um sacerdócio, assim, né? Porque a gente que pratica, a gente conhece muitas das histórias, a gente conhece muitas pessoas e aquilo ali é algo muito cativante, porque se você for pegar o direito, o curso do direito, como você se organiza em sociedade, como você tem, para que servem as regras, e a partir daquilo ali, você estabelecer vínculo com as pessoas, de tentar dar para ela aquela dignidade de um direito do trabalho que não foi cerceado, né? Às vezes a gente chegava em situações onde que a pessoa, ela, como se diz, ela era totalmente desrespeitada por alguém que achava que tinha um poder patronal sobre ela, e quando a gente confere um ganho de causa nesse tipo de situação, a gente não está falando apenas de ganhos financeiros, mas de uma restauração de dignidade. Então, assim, as conquistas que a advocacia traz é isso, sabe? Assim, é você poder ver a aplicação da justiça mesmo. Teve algum caso que te comoveu assim que você falou, não, eu preciso pegar esse caso e vencer? Sim, alguns. Tem um de uma senhora já de idade, ela sofreu um acidente, ela com 60 anos de idade, era professora, os ligamentos do joelho dela todos se romperam, e ela venderam uma versão de que ela estava passando mal, e assim, ela chegou ao escritório muito debilitada, assim, muito entristecida com essa versão. E foi um processo difícil, no final a gente conseguiu a reversão, como eu falo, né, não é honorários que restituem, mas a gratidão e a dignidade restabelecida, né? Casos, às vezes, de processos de alimentos, onde que a pessoa ela recupera a liberdade, então assim, a gratidão das pessoas é muito legal. Ser jovem na OAB é um desafio ou uma oportunidade? Eu brinco que eu não sou mais tão jovem na OAB, né? Assim, graças a Deus, os meus caminhos na OAB se abriram muito cedo, né? Eu fui ali presidente da OAB de Pirapora, o mais novo, na época que eu ocupava o cargo, era um dos mais novos do estado. E assim, Quantos anos? quando eu assumi, eu tinha 29 anos, Nossa. né? O cargo de presidente da subseção. Fiquei por 2 mandatos,
e agora estou ocupando, né, o conselho. Então, assim, dentro da OAB, ele é um espaço muito democrático, com abertura para as pessoas que querem, né, fazer novos trabalhos. Tanto é que hoje eu brinco que temos aqui na nossa subseção o Maurício Aguiar, que hoje ele é vice-presidente da OAB Jovem Estadual, né? E aí eu brinco, porque antigamente eu tinha essa dificuldade, como eu disse, de distinguir o Tadeu do Maurício, né? Aí agora, quando fala Maurício, tem o Maurício novo e o Maurício velho. No caso, eu sou o Maurício velho. Então, assim, eu não sou tão novo, mas ao mesmo tempo entrei nesse espaço de forma assim, precoce, mas eu me senti abraçado pelo sistema, assim. Eu sempre acreditei muito no trabalho, e eu acho que o trabalho do jovem, ele tem uma força muito grande, e não tive dificuldades, não. Eu falo que a OAB, para quem quer participar, ela é o espaço que acolhe muito bem todo mundo. Se alguém te pergunta o que faz um conselheiro seccional, como você vai responder sem ser juridiquês? Então, um conselho, eu gosto de até fazer paralelos como se a gente fosse o parlamento, né? Sim. Então, assim, na OAB nós somos eleitos, né? O nosso presidente estadual, que é o Dr. Gustavo Chalfon, ele encabeça a chapa composta por todos os conselheiros, e todas as decisões que representam de impacto para a advocacia mineira são tomadas em órgão colegiado pelo conselho. Então, assim, a gente vota resoluções, portarias com aplicações para todo o conselho. A gente também é responsável por avaliar processos, examinar processos disciplinares e também de representar e defender a classe aonde que a gente teve, além de promover a união dos nossos colegas. Você falou sobre o caso da senhorinha, mas o que mais te emocionou na profissão? Eu tive algumas experiências assim que a gente verifica às vezes de júri, de casos de liberdade, eles nos tocam mais, sabe? Então, assim, teve um caso que eu não participei diretamente da sustentação em júri, até mesmo por causa desse acordo que eu tinha com meu pai, mas a gente participou da tese, aí a gente conseguiu eliminar algumas agravantes de pena, e a família ficou muito grata. Então, assim, é igual eu falo, para mim, as maiores conquistas envolvem questão realmente de gratidão do cliente, do jurisdicionado, sabe? Isso para mim me toca muito. E o que já te tirou do sério? Injustiça. Injustiça até hoje me tira muito sério. Assim, na verdade, eu trabalho isso em conversas com várias pessoas. Injustiça é algo que me machuca muito. Então, assim, acontece. Às vezes a gente tenta fazer o possível, só que a gente acredita na regra do jogo. A gente faz o nosso, mas você sabe que tem casos que a justiça não é aplicada, então... Verdade. Já pensou em desistir? Desistir é uma palavra muito forte. Eu já me decepcionei muito. Eu falo assim, talvez se eu não fosse um vocacionado, né? Eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Eu poderia usar essa palavra. Então, assim, desistir eu nunca pensei, mas que por diversas vezes você chega no esgotamento, você chega, né? Então, assim, hoje, como eu disse, eu não sou mais tão jovem, já tenho uma gama de uma experiência, e isso me traz tranquilidade, paciência para saber que existe um dia após o outro e tudo vai se colocar. E quando você se sente assim, o que te motiva novamente? Te coloca no prumo e fala assim, não, eu preciso continuar? Porque é o que eu acredito. Acima de tudo, a justiça e o sistema é o que eu acredito, sabe? Então, assim, o advogado ele vai ser um constante inconformado com as decisões que ele não concorda. E o papel dele é, de fato, ir atrás e tentar aplicar a justiça. Se a advocacia tivesse uma trilha sonora, qual seria a sua? Confesso que essa é bem complicada, mas, assim, eu gosto muito das melodias ligadas a essa pergunta, ao processo de redemocratização do Brasil. Então, assim, tem muitas músicas que eu acho que são lindas melodias, e quando você considera um contexto e você ainda observa que as pessoas que estavam envolvidas naquele processo de democratização, muitos, né, a OAB teve um papel importantíssimo na democratização do Brasil. Então, assim,
Dentro dessas, talvez a que se aplicaria mais é aquela de Gilberto Gil, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Perfeito. Ai, fora do trabalho, quem é Maurício Tadeu Vargas? Eu brinco que eu tenho dupla personalidade, né? Eu tenho o Maurício Tadeu, advogado, e tenho o Tadeu Vargas, que é o dos amigos, do lazer, da família. Sou uma pessoa que gosto muito de ciclos sociais, esporte, né? Então, gosto do meu beach tênis, do meu futebol, das minhas academias. Sou bastante ativo, sabe? E gosto, de fato, de estar inserido na sociedade e tentando praticar algo, né? Eu tenho algumas iniciativas aí de movimentar a cidade e eu gosto disso, sabe? Então, essa seria a sua válvula de escape? Sim, o esporte principalmente. Tanto é que eu até estava brincando, assim, a gente vive de ciclos. Toda hora eu tô em um esporte diferente, mas é uma válvula de escape. Tanto hoje eu saio do meu escritório, eu vou direto para academia, que é como se eu deixasse, quando eu chego em casa, eu já não chego com um processo. Se eu for de casa do escritório para casa, eu já vou com os processos na cabeça aí. Sério ou filme que mais parece com sua história na rotina de advogado? Bom, eu acho... Eu vou falar de filmes que eu gosto, né? Assim, de coisas que é aquela questão de que tudo tem lados importantes e que tudo tem finais Sim. felizes para algumas fases. Eu gosto muito de filmes épicos, né? Como Gladiador, Troia, né? Adoro esses tipos de filme. E de série, eu gosto muito de Prison Break. São vários. Eu também adoro cinema, adoro essas situações. Se não fosse advogado, estaria fazendo o quê da vida? Difícil. Essa é algo que eu já perguntei nessas vezes que eu tive aí essas recaídas. Não me vejo, assim, eu me vejo trabalhando com pessoas, assim, eu gosto de trabalhar com pessoas, mas... Assistente social? Talvez eu cheguei a fazer na época serviços sociais na Unimontes. Aí na verdade, assim, eu fiz o vestibular, eu passei, só que eu passei em Direito. E aí ficou naquela, né? Qual que eu faria? Aí meu pai falou assim, não, vai seguir seu sonho. Eu falei, então deixa... Aí eu fui pro Direito, mas é uma área que eu identifico também. E hoje, assim, na verdade, história também, amo, né? Eu brinco que, assim, eu fiz visitas, né? Excursões, Ouro Preto e tal. Eu falava pro pessoal, precisa de fazer o trabalhão que eu faço, eu gostava de contar as histórias. Só que é um campo mais difícil, né? Sim. Mas adoro história. Quem mais acreditou em você quando tudo ainda era um sonho? Meus pais, os dois, né? Mas meus pais, assim... Meu pai sempre foi um incentivador financeiramente, era uma pessoa que me cobrava resultado, né? Falava assim, ele não ficava me cobrando desempenho no dia a dia, mas eu tinha que entregar resultado. E na época dos vestibulares, a gente passou por dificuldades e eles sempre me incentivaram. Então, sem sombra de dúvida, são eles. Qual é a lembrança mais forte que você tem da época da faculdade? A faculdade hoje, lembrar, é maravilhoso, né? Assim, a gente... E eu dei muita sorte, porque a minha turma foi uma turma que se formou de muitos amigos mesmo, assim, uma turma muito grande, pessoas muito envolvidas, e era uma turma muito... Além de unida, era uma turma que também se dedicava aos estudos, assim. Então a gente tinha, né, a época da faculdade, mas se dedicava. E assim, uma das coisas que me lembra muito, esses dias até mandaram no nosso grupo da faculdade, nós todos passamos, a maioria passou no exame da OAB antes mesmo de formar. Era a segunda vez que tinha sido aberto, né, essa oportunidade, e dos 23 que fizeram, ou 26, salvo engano, 21 passaram. A gente teve índice, assim, de federal como FMG e UFO na época, então, assim, foi algo bem legal. Jovens advogados são ouvidos de verdade na OAB? Sim. Hoje, igual eu falei assim, hoje a gente aqui em Pirapora, nós temos lideranças regionais, mas eu falo de projeção estaduais, como o nosso presidente João Rafael, como o Maurício Aguiar. O Maurício Aguiar hoje ele está como vice-presidente da OAB Jovem e é uma pessoa que tem feito um bom trabalho. Então, assim, o jovem advogado, ele é assim. A OAB hoje ela tem uma série de benefícios para o jovem advogado. Hoje o advogado ele tem a oportunidade de escritório compartilhado, hoje ele não gasta para poder montar um escritório, ele tem o certificado do primeiro ano já garantido.
tudo pela OAB, nesse suporte que ela dá ao jovem advogado. Eu brinco que a minha primeira dívida foi meu escritório. Então, assim, eles já não precisam de ter isso, sabe? Você sente que a advocacia hoje, ela pede mais tecnologia ou mais humanidade? Ah, sem dúvida, humanidade. Esse é um ponto sensível que eu falo muito, que quando a gente fazia vestibular, isso né, na minha época lá, a gente escolhia ciências humanas, né? E aí eu falo assim, hoje, o que está acontecendo? A tecnologia, ela vem muitas vezes para trazer benefícios, mas acaba que ela, por muitas vezes, ela afasta as pessoas. Então, assim, hoje, você vai passar nos fóruns, nos corredores dos fóruns, os fóruns estão vazios, você já não tem mais aquele calor humano. Então, assim, eu acho que o contato é importante. Hoje, o juiz, o magistrado, talvez, em algumas oportunidades, ele nem vê a parte presencialmente. E eu falo, por isso que nós, advogados, temos uma missão muito grande, porque quem recebe o jurisdicionado do seu escritório, quem conhece as dores é o advogado. E precisa transmitir. E ele precisa de transmitir. Só que às vezes é importante que tenha os outros atores tenham esse contato. E a gente, às vezes, não tem tanto. E assim, os processos são muitos, os tribunais estão abarrotados, e às vezes se colocam metas, e aí a gente vê que às vezes falta um pouquinho de humanidade. Já teve alguma situação engraçada no tribunal ou no escritório que virou história de bastidor? Ah, tem algumas. A primeira tem uma que foi do estágio. Eu fazia estágio, eu era assessor do gabinete de um juiz do juizado especial em Patos de Minas. E aí, na época de eleição, direito eleitoral, nas cidades lá do lado, cidadezinhas pequenas mesmo, né? Lagoa Formosa, esqueci os nomes das outras cidades lá. O pessoal era muito simples mesmo, assim, né? Às vezes aí o cara, o juiz foi e falou pro candidato que ele, a partir daquele momento, ele só poderia falar a verdade, nada além da verdade. Aí foi e perguntou o nome dele, verdade. Ele falou isso, sabe? Então, assim, aí na hora todo mundo falou, não, aí o juiz não entendeu, mas isso aconteceu, a audiência era gravada. Naquela época ainda não era permitido gravar só. Então nós estagiários, não tínhamos que degravar. A gente ficava escutando e digitando, né? Aí esse foi um ponto bem legal. O que você gostaria de mudar dentro da advocacia? Olha, eu falo muito disso, de que nós, advogados, a gente vive, né? A gente precisa do nosso ganha-pão, mas, assim, o exercício da advocacia é um mundo público. Nós estamos ali para conferir direitos ao cidadão. Então, assim, às vezes a gente tem colegas que pensam apenas na questão pecuniária e desrespeitam os clientes, e eu acho que... Tanto é que, assim, a gente fala que ética e direito tem que andar juntos. E quando falta ética, isso aí eu gostaria de mudar. Queria que todo mundo fosse ético. Qual foi o conselho mais valioso que você já recebeu na profissão? Teve um tio meu muito experiente que falou comigo, paciência. Assim, parece que eu era um pouco ansioso, né? E ele falou assim, paciência. E, de fato, com o tempo as coisas se ajeitam. Então, paciência. E qual conselho você deixaria para quem está começando? Olha, eu falo, é isso, né? O bom advogado, ele vai andar sempre com os estudos constantes, a ética e o comprometimento, porque a postura de um advogado influencia em toda a classe, né? Quando o advogado faz algo errado, ninguém fala assim, fulano fez, o advogado fez errado. Por quê? A gente tem esse compromisso com a classe. Então, eu falo prudência, ética, estudo e compromisso. Na sua visão, qual o futuro do direito trabalhista? Medo, tenho muito medo, pra falar a verdade. O direito trabalhista ele tem sido muito atacado. Sim. Às vezes as pessoas entendem que o direito do trabalho é uma trava para o desenvolvimento econômico ou para os direitos empresariais. E isso não é verdade, né? O que o direito do trabalho faz, ele é assegurar condições mínimas de trabalho para que aquela pessoa tenha uma vida saudável. Ela precisa de ter uma vida saudável. Concordo plenamente. Então, assim, a gente, né, nós temos aqui em Pirapora também a Cássia Ratten, que é presidente da AMAT, que a gente faz um trabalho de resistência da advocacia, né? A gente tem alguns atos, a gente tem um esvaziamento, às vezes, das competências, que é tentar tirar dessa justiça especializada e trazer ela para a justiça comum. Que a justiça comum a gente sabe como é morosa e tudo. Então imagina se você for tratar demandas que
são de direito do trabalho na justiça comum. Então, assim, eu tenho muito medo, mas que seja de esperança, que seja um futuro de esperança. Qual é a sua maior inspiração dentro ou fora do direito? Bom, como inspiração, eu falo, né, dentro de casa, meus pais fizeram bodas de ouro, eu prezo muito pela família, então é uma inspiração de vida. E no trabalho eu tenho, né, o meu tutor na advocacia, na OAB, foi o doutor Josmar Soares, foi o presidente que apostou em mim enquanto eu era presidente da OAB Jovem. E o doutor William, que é o meu sócio, que é um profissional super ético, que é um profissional muito correto, que são inspirações a nível local e a nível profissional como inspiração, sem sombra de dúvida, o doutor Sérgio Leonato, presidente da OAB no mandato passado e hoje um dos maiores líderes da advocacia brasileira. Quando você olha para o passado, qual conquista enche seu olho assim que você fala, nossa, eu tenho orgulho disso? Então, esse processo da OAB, ele me orgulha muito, sabe? Porque, assim, quando nós assumimos a OAB, a gente deu continuidade a um trabalho que já era desenvolvido pelo Dr. Josmar e começamos ali a plantar as condições para que a OAB de Pirapora se tornasse o que é hoje. Então, ali nós construímos as pontes necessárias, né, para que hoje a gente tenha aí uma sede própria, para que hoje a gente tenha uma classe forte, unida e atuante. Então, assim, hoje assistir a força da advocacia de Pirapora, da OAB de Pirapora, é algo que eu me sinto com pertencimento a essa causa. Um hábito que você leva da vida pessoal para a vida profissional? Eu sou muito chato, metódico. As pessoas falam isso e é com razão, mas assim, eu para poder trabalhar, eu organizo a mesa, sabe? Então, senão eu não consigo. Então, eu sou muito metódico nessas coisas e eu acho que ajuda. O poder do hábito, né? Sim. Você é mais do tipo madrugador ou notivável de processos até tarde? Não, eu sou rotineiro. Eu sou bem rotineiro, assim, eu tenho aquela rotina do trabalhador, assim, eu não gosto, para falar a verdade, nem de ficar extrapolando e nem de levar serviço para casa. Então, assim, eu tento render o máximo no escritório. Senão, aí vai sacrificar mais o final de semana mesmo, né? Às vezes, uma vez ou outra, a gente consegue, mas eu não gosto de abrir mão desses trechos, não. Onde você se imagina daqui 10 anos? É OAB, tribunal ou outro caminho? Eu não sei como, assim, a carreira da gente ela é muito dinâmica, né? E a advocacia, ela nos consome muito. Sem sombra de dúvida, essa é uma pergunta que hoje eu não saberia te dizer, do ponto de vista se eu faria algum tipo de alteração na carreira. Mas, para falar a verdade, eu gostaria de estar expandindo minha advocacia mais. Se tivesse que resumir o que é ser advogado em uma única palavra, qual seria? Um servidor. É ser um servidor da causa dos outros. Eu falo que para você ser advogado, você tem que saber servir. Você tem que se colocar no papel do outro e fazer aquilo que você gostaria que você fizesse para você. Então, assim, eu acho... Não sei se a palavra seria servidor, mas no momento eu acho que sim, sabe? Assim, é um servidor de uma causa maior. É sentir a dor do outro? Com certeza. Se você não sentir a dor do outro, alguma coisa está errada. Então tem que ter sentimental. Exatamente. Quero te agradecer por sua disponibilidade, boa vontade e principalmente que essa seja a primeira de muitas outras que virão. Eu fico muito feliz mesmo, de verdade. Como eu disse, né, a alegria de ser ainda no mês do advogado e com essa oportunidade de falar, como eu disse, eu tenho muito orgulho de ser advogado, de servir a OAB e ter esses espaços para nós é muito gratificante. E eu acho que enriquece muito, porque assim, como você me disse, você já pensou em desistir? Tem diversos jovens advogados que estão nessa. Eu tenho vários colegas que começaram e abandonaram. O curso de Direito é um dos que mais tem, né, desistências no meio, né? Então, às vezes, você encontra a pessoa, mas você não fazia Direito, a pessoa está fazendo outra coisa. Mas a mensagem que eu posso dar para o jovem advogado é que, primeiro, a gente passa por um momento muito difícil, não só no direito do trabalho, como eu disse anteriormente, mas nos nossos processos democráticos e da advocacia. Não raras às vezes há projetos de leis tentando cercear o direito e a voz do advogado. E o advogado, ele é
assim como está lá na Constituição, no artigo 133, ele é indispensável à justiça, então ele é indispensável ao Estado democrático. Você que está começando, nunca se distancie do estudo, da ética, do compromisso e do amor ao próximo.